Muito bem, então vamos agora falar dos dois principais temas do Camões, e analisar alguns sonetos para a gente ver como é que esses temas se expressam aqui e que recurso que ele usa, tá? Ou melhor, recursos, né, linguísticos, enfim, como é que ele constrói, tá? Então o primeiro tema é o amor, como eu falei, o tema mais universal que existe, né? Só que o Camões vai trabalhar a partir de um determinado olhar para o amor, que é o amor platônico, tá? E essa expressão tem um significado um pouco diferente quando a gente olha na origem, né? De onde vem essa lógica do platonismo amoroso que o Camões vai usar. Não é exatamente o que a gente entende hoje por amor platônico. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Inspirado na filosofia do Platão, tá? Filósofo da antiguidade clássica, né? Filósofo grego. E a lógica do Platão é a seguinte: para ele existe um mundo sensível, ou seja, o mundo da percepção, aquilo que a gente percebe com os nossos olhos, com os nossos sentidos, né? Ou seja, o mundo terreno, né? E um mundo das ideias. Né? Esse mundo das ideias seria um mundo extraterreno, seria um mundo transcendente, um mundo da alma, do espírito. Né? E nesse mundo estaria a verdade pura das coisas. Né? Se vocês se lembram, eu tenho certeza que vocês já estudaram a questão do mito da caverna. Né? A base desse entendimento é a questão do mito da caverna. Então, nós temos, né, você enxerga na caverna os desenhos, né, passando ali, mas aqueles desenhos, na verdade, são só cópias imperfeitas do real, da essência abstrata das coisas, que estaria num outro plano. Tá? Então a lógica é mais ou menos essa, né? Só que aplicada ao amor. Então como é que isso se transforma numa lógica amorosa? Né? No seguinte sentido, que quando o poeta olha para a amada, ele percebe a amada a princípio de um ponto de vista carnal, né, de um ponto de vista terreno, mas o que ele almeja mesmo, o amor verdadeiro, né, o amor profundo, o amor que faz com que você seja um ser melhor, mais perto da perfeição, do bem e da transcendência, é o amor espiritual. Então, você olha para a amada não almejando necessariamente o corpo dela, mas almejando a alma, né? Alcançá-la em termos de alma. Então é muito interessante porque isso torna a mulher uma mulher inalcançável, né? É uma mulher divina, inclusive ela é muito próxima, geralmente, do anjo, né? Ele chama muitas vezes essa mulher de anjo, né? Uma mulher divinizada, uma mulher que não tem muitos contornos, inclusive, né? No sentido amoroso, né? Então, puxa, ela é uma perfeição a ser alcançada, né? É mais um conceito quase, né? Mais uma ideia do que uma mulher de fato. Né? Então é uma idealização, né? Ela é santa, ela é divina. Mas o amor é, ao mesmo tempo, um sentimento que gera angústia, porque muitas vezes o poeta também quer o carnal. Né? Então ele sabe que ele deve almejar um amor espiritual, esse amor puro, esse amor profundo, né? Que é transcendente, que vai levá-lo a uma transcendência, mas ao mesmo tempo, muitas vezes o que ele vê e o que ele deseja é o carnal, é a beleza da mulher. Né? E isso gera algumas tensões. Essa tensão entre carne e espírito é uma tensão típica do barroco. Então por isso que a gente diz muitas vezes, né, que o Camões ele antecipa o barroco, porque ele antecipa essa angústia, né, de não ter a mulher amada, que é uma angústia já prévia, né, do período medieval. Então, puxa, ela é inalcançável, é a minha senhora, eu sou devoto dela. Então, tudo isso ele traz de volta do período medieval e antecipa uma lógica do barroco que é essa angústia, quer dizer, eu quero os dois lados, eu deveria querer um só, que é o do espírito, mas eu desejo os dois, né? Então vejam como o Camões não é tão facilmente definível, né, enquadrável ali simplesmente na lógica do Renascimento. Tem muito mais, né? Muito bem, então vamos dar uma olhada nos poemas, tá? Então, olha só, esses dois poemas não. Eles estão na lista da Unicamp, os dois, tá? E não caíram até agora. Então, fica a dica, né? Olha só esse primeiro poema, a gente vai entender muito bem essa tensão entre o carnal e o espiritual. Ele diz assim:
Pede o desejo, dama, que vos veja. Não entende o que pede, está enganado. É este amor tão fino e tão delgado que quem o tem não sabe o que deseja. Não há cousa a qual natural seja que não queira perpétuo o seu estado. Não quer logo o desejo, o desejado, porque não falte nunca onde sobeja. Mas este puro afeito em mim se dana, que como a grave pedra tem por arte o centro desejar da natureza, assim o pensamento, pela parte, que vai tomar de mim terrestre humana, foi, senhora, pedir essa baixeza. Né? Então, olha só que engraçadinho, né? Ele faz aqui. Porque ele diz o seguinte: o desejo, né? Olha lá as inversões, vamos começar a ver essas inversões do Camões, né? Pede o desejo, nosso sujeito é o desejo, né? Tá invertido. Então, o desejo pede, dama, né? Que eu, temos uma elipse aqui, que eu vos veja, né? Mas não entende o que pede, está enganado, né? Por quê? Porque o ver, porque o olhar é o amor carnal, né? É o achar a mulher bela, né? Então ele não poderia querer isso, né? Ele diz, é este amor tão fino e tão delgado que quem o tem não sabe o que deseja. Ele acha que ele está confuso, né? Não há coisa qual natural seja que não queira perpétuo o seu estado. Então, olha aquela ideia também da mudança, nós vamos falar mais um pouquinho disso depois, né? A mudança gera angústia, né? Então, assim, as coisas elas gostariam de ficar no seu perfeito estado, pelo menos isso é o que a gente gostaria que acontecesse, né? Então, o poeta, por exemplo, gostaria que o sentimento fosse simples, né? Enfim. Mas ele diz, né? Não quer logo o desejo, o desejado, né? Porque não falte nunca onde sobeja. Então não era para se querer o desejo, né? Não era para se desejar o desejo, tá? Mas aí ele diz, mas este puro afeito em mim se dana, né? Danar no sentido de danado, condenado, tá? Então assim, ele está condenado, né? Esse afeto o toma sem que ele queira, né? E aí ele faz uma comparação interessante, ele fala, como a grave pedra tem por arte o centro desejar da natureza, né? Olha lá, ó, a pedra, que é o sujeito, né? Tem por arte desejar o centro da natureza. Olha as inversões, né? Então, o que isso quer dizer, né? Uma pedra deseja o centro da natureza, ou seja, é uma parte, né, que deseja o todo natural, né? E aí ele diz, assim o pensamento, pela parte que vai tomar de mim terrestre humana, foi senhora pedir essa baixeza. Então ele está dizendo que o pensamento dele, né, que tomou uma parte dele, a parte humana, né? Então assim como a pedra é uma parte do todo, a parte humana é uma parte dele também, né? E o pensamento dele foi lá nessa parte humana pedir esta baixeza, ou seja, pedir que possa vê-la, né? Possa ver a amada. Ele chama isso de baixeza, olha só, né? Então ele usa duas palavras um pouco fortes aqui, o danar, de danação, e a baixeza. Então isso mostra pra gente que apesar de ele estar percebendo esse desejo de vê-la, o desejo do mundo sensível, né, do amor visual, ele acha que isso é errado, ele acha que isso é uma baixeza, uma indignidade. Ele não deveria aspirar, né, querer isso. Ele deveria querer só o amor espiritual, né? Então olha a tensão entre o espiritual e o carnal, né? Aí aqui no 100, e eu estou usando esses números que são números que foram feitos posteriores ao Camões, tá? Não foi ele que deu essas numerações, isso são de compilados dos poemas dele feitos depois. Então, mas eu deixei aqui para ajudar a gente a se situar. Então ele diz assim, olha lá, isso aqui vai ter a ver com a amada morta, né? Quando de minhas mágoas a comprida imaginação os olhos me adormece, em sonhos aquela alma me aparece que para mim foi sonho nessa vida. Lá numa sua idade, onde estendida a vista pelo campo desfalece, corro para ela, e ela então parece que mais de mim se alonga compelida. Brado, não me fujais, sombra benigna. Ela, os olhos em mim com brando pejo, como quem diz que já não pode ser. Torna a fugir-me. E eu gritando, Dina, antes que diga mene, alardo, e vejo que nem um breve engano posso ter. Então vejam, do que ele está falando aqui? Ele está falando de um sonho, né?
Então ele diz que quando as mágoas fazem com que os olhos, né, a imaginação dos olhos se adormeça, em sonhos aparece aquela alma que para ele foi um sonho nesta vida, né? Ele faz essa brincadeira com a palavra sonho, né? É, então aí ele vê a Dinamene, vê a amada morta, né? E ele corre para ela, né? Mas ele diz que ela se alonga, ela foge, né? Ele chama, é o brado, não me fujais, né? Sombra benigna, olha lá, ela é uma sombra e é benigna, é boa, né? Aquela ideia de que essa amada, ela é transcendental, ela é sublime, ela é positiva, né? Perfeita, tá? Mas essa sombra olha para ele como não, como se não se pudesse ser, né? Ela já indica ali que não tem como fazer com que esse amor se concretize, né? Nem no plano das ideias, nem no plano do sonho. Né? E aí ele grita, né? Ele começa a gritar metade do nome, Dina, né? E antes que ele diga o Mene, ele acorda, né? Alardo, e percebe que nenhum engano, nenhuma ilusão ele pode ter. Né? Então, de novo, percebam essa diferença entre o plano carnal e o plano espiritual. Tá? Aí esse aqui também da Dinamene, né? Ah, minha Dinamene, assim deixaste quem não deixara nunca de querer-te? Ah, ninfa minha, já não posso ver-te, tão azinha esta vida desprezaste. Como já para sempre te apartaste de quem tão longe estava de perder-te? Puderam estas ondas defender-te, que não visses quem tanto magoaste? Nem falar-te somente a dura morte me deixou, que tão cedo o negro manto em teus olhos deitado consentiste. Ó mar, ó céu, ó minha escura sorte, que pena sentirei que valha tanto, que ainda tenho por pouco viver triste. Então, olha só, de novo é a amada morta, né? E esse soneto é ótimo, porque assim, ele bota toda a culpa da morte da Dinamene na própria Dinamene. Né? Se ele largou ela para morrer ainda no naufrágio, a culpa é mais dele do que dela. Mas enfim, ele coloca a culpa dela, porque olha só, você deixou, né? Que você me deixou quem nunca deixou de te querer, que sou eu, né? É o poeta. E aí ele fala, ninfaninha, né? Ninfa até fazendo referência a esse nome de Namene, a ninfa grega, né? Já não posso ver-te tão azinha esta vida desprezaste. Azinha é rapidamente, com rapidez, né? Então eu não consigo te ver porque você desprezou essa vida muito rápido, né? Ela desprezou a vida, né? E aí ele continua, né? Como que você se apartou, ou seja, se separou, né? De quem estava tão longe de te perder, ou seja, a gente estava tão próximo, né? Como é que você pôde se apartar de mim, né? Puderam estas ondas defender-te, que não visses quem tanto magoaste, né? Quer dizer, as ondas te defenderam, te entraram em cima de você, que você não podia me ver, olhar para mim, né? E aí ele fala assim, nem falar-te a dura morte me deixou. Aí ele tira dela, né? Só que ele diz o seguinte, que tão cedo o negro manto em teus olhos deitado consentiste. Então isso aqui é uma coisa que o Camões faz muito, que é usar um eufemismo para a morte, tá? Tem vários que ele usa. Essa ideia do negro manto, né, que cai nos olhos, como se a noite caísse nos olhos, né? É um eufemismo para a morte. E ele fala que ela consentiu, então ela deixou a morte chegar, né? E aí ele se lamenta, ó mar, ó céu, ó minha escura sorte, né? Que pena sentirei que valha tanto, que ainda tenho por pouco o viver triste. Então, assim, o que equivale, né, estar vivo? Para que eu estou vivo ainda, né? Que será que tem para eu sofrer ainda depois disso? Né? Esse também não caiu, tá? Ainda. E esse aqui, o 43, é bem interessante porque ele vai usar aquela imagem petrarquista do mar tempestuoso, tá? Então ele fala, olha lá, como quando do mar tempestuoso o marinheiro, laço e trabalhado, de um naufrágio cruel já salvanado, só ouvir falar nele o faz medroso, e jura que em que veja bonançoso o violento mar, e sossegado não entre nele mais, mas vai forçado pelo muito interesse cobiçoso, assim, senhora, eu, que da tormenta de vossa vista fujo por salvar-me, jurando de não mais em outra ver-me, minha alma que de vós nunca se ausenta, dá-me por preço ver-vos, faz tornar-me, donde fugi, tão perto de perder-me. Então, olha o jogo que ele faz aqui. Vejam que os dois quartetos são uma comparação. Ele até enuncia, né? Como quando.
Está enunciada a comparação aqui, né? E qual é a situação? Ó? É um marinheiro que está no mar tempestuoso, né? Que foi salvo de um naufrágio, ele se salvou, ele conseguiu se salvar, e só de ouvir falar no naufrágio fica com medo, né? E que jura para si mesmo, né, que se ele vê o mar, mesmo que esse mar seja bonançoso e sossegado, né, ou seja, um mar tranquilo, não vai entrar nele mais, né? Só se for forçado pela cobiça, que era algo das navegações, né? Só se for para conquistar outras terras e tal, né? Mas ele está jurando para si mesmo que nunca mais vai entrar, né? Só se ele tiver uma boa razão ali, que é a cobiça, né? O dinheiro. E aí ele fala, assim senhora, eu também, né? Que da tormenta da vossa vista fujo, né? Então o amor é sempre comparado a uma tormenta, a um mar tormentoso, né? Agitado, né? Então ele está tentando também se salvar desse mar agitado, assim como o marinheiro que ele contou, né? E que jura, né? Que nunca mais vai cair nesse mar. Mas, né? Ele diz assim: minha alma que de vós nunca se ausenta, então minha alma nunca para de pensar em você, né? Me dá por preço te ver, então quando eu te vejo, faz tornar-me, esse tornar é voltar, né? Me faz voltar da onde fugi tão perto de perder-me. Então, quando eu te vejo, né, a minha alma acaba voltando para você, né? Eu não consigo fugir desse naufrágio, assim como o marinheiro lá, quando vem a oportunidade, a cobiça, a vontade de ganhar dinheiro, acaba retornando para esse mar, mesmo tendo jurado que nunca mais ia cair ali. Né? Então veja que bonitinho, esse já é um soneto mais esperançoso, né? Mais animado. Né? Mas veja que é uma senhora também um pouco vaga, né? Não é a Dinamene, ele não está fazendo ele não está direcionando para ela necessariamente, tá? E esses dois aqui, olha só, esse aqui é bem conhecido, né? Mas eu queria só mostrar que o Camões ele traz aqui a questão da Bíblia, né? Então a gente já comentou um pouquinho isso, que quando ele traz figuras da mitologia, ele não acredita nessas figuras, tá? Então quando ele trouxe histórias da mitologia, ninfas da mitologia, não quer dizer que ele acredita realmente naquilo religiosamente, né? São referências estéticas, referências culturais que ele vai usar ali, inclusive para fazer essas exemplificações com o que ele está sentindo, tá? Mas ele continua sendo católico, como todo mundo da época e tal, e inclusive muitas vezes vai trazer referências bíblicas para fazer comparações, assim como as mitológicas, que é o caso aqui, né? Ele conta a história do Jacó, né? Que queria a Raquel, queria casar com a Raquel, e que serve, né, ao pai dela por 7 anos, trabalha com o pai dela, para que ele possa conquistar a mão da Raquel. Essa foi a condição que o pai impôs. Só que quando acabam 7 anos, o pai dela quer oferecer a Lia, a outra filha, ele quer casar primeiro a outra filha. E ele fala, não, ele fala, eu fico quanto custar, né, para casar com a Raquel. E aí o pai fala, então você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ele trabalha mais 7 anos, né, até que ele consiga a Raquel. Então ele diz, ó, 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia o pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe deu Lia. Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começou a servir outros 7 anos, dizendo, mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Né? Então esse final bonito, essa chave de ouro, que é a lógica do poema aqui, né? Quer dizer, ele serviria mais, né? Se a vida não fosse tão curta para o tamanho deste amor, né? Então, um amor espiritualizado, um amor profundo, né? Que faz com que ele gaste a vida toda física dele nisso, para que possa ter a amada com toda essa profundidade. Né? Então essa história é bem bacana e é uma história bíblica, mas veja que ele não está aqui olhando para uma questão de Deus, né? Ele está olhando para uma história bíblica, mas que tem a ver com o amor puro, amor profundo. Tá? E aqui, esse é bem interessante porque ele também tem algumas imagens legais. Então, olha só. Está o lascivo e doce passarinho, com o biquinho as penas ordenando. O verso sem medida alegre e brando, expedindo no rústico raminho. Né? Então, o passarinho está lá arrumando, cantando. O cruel caçador, que do caminho se vem calado e manso desviando, na pronta vista a seta endireitando, né?
lhe dá no estígio lago eterno ninho. Isso aqui é mais um eufemismo para a morte, tá? O lago Estige, na mitologia grega, é o lago pelo qual tinha que passar os mortos para chegar no reino dos mortos, que era o Hades. Então, o caçador, né, lançou uma seta que matou o passarinho, né, no eterno ninho dele, que é a morte, né? E isso, claro, vai ser uma comparação, né? Então, ele usou essa historinha para falar o seguinte: desta arte o coração, que livre andava, posto que já de longe destinado, onde menos temia foi ferido, porque o frecheiro cego me esperava, para que me tomasse descuidado em vossos claros olhos escondido. Então, o frecheiro cego ninguém menos é do que o cupido, né? Que tem a setinha, que lança a setinha para se apaixonar, né? Então ele fala: o meu coração que livre andava, como o passarinho, né? Foi ferido, foi flechado, né? E aí ele explica por quem o cupido, né? Esse frecheiro com letra maiúscula, olha lá, essa entidade divina, né? Que esse frecheiro me esperava escondido nos seus claros olhos, né? Então, quando eu vi os seus olhos, eu fui flechado pela flecha do amor. Então, olha que bonitinho, né?